Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Função do Primeiro Grau. Nessa aula eu vou estar resolvendo exercícios de vestibulares, concurso público e concursos pré-militares. Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Então aqui pessoal, olha, o exercício 1 é um exercício do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, para técnico administrativo da Banca Sesgran Rio, né? Um concurso público. O gráfico abaixo apresenta o consumo médio de oxigênio em função do tempo de um atleta de 70 quilos ao praticar natação. Então, este gráfico é do atleta de 70 quilos. Considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta. Qual será em litros o consumo médio de oxigênio de um atleta de 80 quilos durante 10 minutos de prática de natação? Olha, dá para saber o consumo em 10 minutos do atleta de 70 quilos, o consumo de oxigênio de um atleta de 70 quilos, porque eu tenho o seu gráfico. Depois eu faço uma regrinha de 3 para poder descobrir o consumo em litros do atleta de 80 quilos. Por que regrinha de 3? Aqui está dizendo que o consumo médio de oxigênio é diretamente proporcional à massa. Tá? Então, como é diretamente proporcional à massa, é só fazer a regra de 3, tá? Olha, nós vamos observar aqui, então, que o gráfico que dá o consumo do atleta de 70 quilos é uma reta. Se é uma reta, tem que ter a forma de uma função de primeiro grau. Então, nós já vimos aí em aula anterior que a função do primeiro grau, ela tem a forma ax mais b, né? Só que aqui eu vou fazer em função do tempo, no vez de escrever ax mais b, eu vou escrever a vezes t, no lugar do x, eu vou pôr o t mais b. E no vez de escrever f de x, eu vou pôr C de consumo, consumo em função do tempo, porque o consumo está em função do tempo, tudo bem? Então, a função do consumo do atleta de 70 quilos está aqui, é uma função de primeiro grau. Eu tenho 2 pontos por onde essa reta passa, através desses 2 pontos, eu vou descobrir os valores de A e B. Eu vou pegar aqui a origem, que seria um ponto A, depois eu vou pegar esse outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Se quisesse pegar o outro ali que eu tenho dado também, mas eu vou usar esses dois. Então, o que nós vamos observar? Que o quanto tempo é zero, o consumo é zero. Então, o que quer dizer isso? Que a C de zero é igual a zero, que é ali do ponto A. E depois no ponto B, o que eu tenho aqui no ponto B? Quando passa 2 minutos, tem um consumo de 10,5 litros de oxigênio, ou seja, 10 litros e meio. Então, quer dizer que a C de 2 é igual a 10,5. Com esses dois dados, eu vou montar a fórmula que vai dar o consumo do atleta de 70 quilos. A fórmula, né, a função que vai dar o consumo. Então, C de 0 igual a 0. Ao substituir o 0 para t, então vai ficar A vezes 0 mais B, eu vou igualar a 0. Então, daqui eu vou tirar que o termo B dessa função é 0. Já poderia ter visto isso inicialmente, porque nós vimos aí em aulas anteriores, que onde a reta corta ou toca o eixo y, é o coeficiente linear da reta, que é o termo B da função, tá? Depois, eu tenho a outra condição, C de 2 igual a 2,5. Então, o que quer dizer isso? Que ao substituir o 2 para T, então vai ficar A vezes 2 mais B igual a 10,5. Só que eu tenho o termo B. Então, já dá para saber daqui o valor do A. Como o B é zero, vai ficar 2A mais 0 igual a 10,5. Tá? Porque o termo B é zero, já tirei da primeira condição lá. O 2 está multiplicando o A, passa dividindo 10,5. Então, daqui eu vou tirar que A é igual a 5,25. Então, a função
que vai representar o consumo do atleta de 70 quilos em relação ao tempo, seria C de T igual a, o termo A é 5,25, que multiplica T mais o termo B, mas o termo B é zero, então está aqui a função. Bem, durante 10 minutos, vamos ver quanto que consome um atleta de 70 quilos durante 10 minutos, é o tempo 10 minutos. Eu vou calcular o C de 10. Então, C de 10 é igual a 5,25 vezes 10. Então, C de 10 igual a 52,5 litros, ou 52 litros e meio. Então, este é o consumo em litros de oxigênio durante 10 minutos do atleta de 70 quilos. Então, durante 10 minutos, o atleta de 70 quilos consome 52,5 litros de oxigênio. E o de 80 aí, como é diretamente proporcional, montamos uma regrinha de 3, olha. O de 70 quilos consome em 10 minutos 52,5 litros. O de 80 quilos vai consumir X litros. Está dizendo que a regrinha de 3 é diretamente proporcional. Então, basta nós cruzarmos, então, aqui a multiplicação. Olha. O que eu vou ter? 70 vezes X igual a 80 vezes 52,5. 52,5 vai dar 4.200. O 70 está multiplicando, passa dividindo o 4.200. Então, vai dar 60 litros. Vai ser o consumo do atleta de 80 quilos durante 10 minutos de oxigênio. Show? Bem, nós vamos observar que isso se encontra na alternativa E de excelente. Beleza? Show? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. O botijão de gás contém 13 kg de gás, em média. É consumido por dia meio quilo do seu conteúdo. Esboço do gráfico que melhor expressa a massa Y de gás do botijão em função de X dias zero. Então, o exercício está pedindo qual gráfico que vai representar a função que vai determinar a massa de gás, dependendo do número de dias, tá? Olha, de acordo com o enunciado, a massa é Y, será indicada por Y. Então, o botijão começa com 13 quilos e vai perdendo meio quilo por dia. Então, menos 0,5x, porque o x, de acordo com o enunciado, é o número de dias. Então, observa que a função que vai calcular a massa acabou sendo uma função de primeiro grau aí. Y igual a 13 menos meio x, tá? Olha, aonde o termo A, que é o coeficiente do x, é menos meio, e o termo B, que é a constante, é igual a 13. Né? O A menos meio teria uma função de primeiro grau decrescente, inclinação da reta para a esquerda. O termo B, ele é chamado de coeficiente linear da reta. Tá? O que é o coeficiente linear? É a ordenada do ponto onde a reta toca o eixo Y. Ou seja, onde ela vai tocar o eixo Y. Então, ela vai ter que tocar o eixo Y no 13. Então, eu já descarto o gráfico C e o gráfico D. Tá? Ou vai ser o gráfico A ou o B. Agora, eu tenho que descobrir aonde essa reta vai tocar o eixo X. Olha, aonde toca X é a raiz da função de primeiro grau. A raiz da função de primeiro grau, nós podemos, uma das formas para calcular, é menos o termo B dividido pelo termo A da função. Então, menos o termo B da função é 13, o termo A é menos meio. 13 dividido por menos meio vai dar menos 26, com menos da fórmula dá mais 26. Então, este 26 é onde a nossa reta vai tocar o eixo X, ou seja, seria a abscissa do ponto onde a reta toca o eixo X.
Então, o gráfico que toca o eixo x no 26, que é a raiz da função, aqui, ó, tá? Que é a raiz. E o y no 13 é o gráfico meio, que é o 13 é o coeficiente linear da reta, que é o termo b da função de primeiro grau. Tá? Então, a resposta se encontra aqui na alternativa B de bom, B de bola. Beleza? Então, tá, vamos lá para o 3. Bem, no nosso exercício 3 da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, seja a função f de r em r, dada por f de x, igual a k ao quadrado menos 4 vezes x, mais 3k. Então, ela tem a forma de uma função de primeiro grau, né? Na qual k é uma constante real. Se f é decrescente e o seu gráfico intercepta o eixo das abscissas no ponto de coordenadas 1 e 0, então um outro ponto do gráfico é, olha, eu vou ter que descobrir então primeiro o valor do k, montar a minha função e depois testar para ver qual desses pontos vai satisfazer a nossa função. Olha, então está aqui a nossa f de x. F de x igual k ao quadrado menos 4 vezes x mais 3k. Então, da função de primeiro grau, o termo a é k ao quadrado menos 4 e o termo b, que é a constante, 3k. Como está dizendo que a nossa função é decrescente, o termo a tem que ser menor que zero. Quem que é o a? K ao quadrado menos 4 tem que ser menor que zero. Então, o valor que eu encontrar para k, ao substituir aqui nessa expressão k ao quadrado menos 4, tem que dar um número menor que zero. Tudo bem? Então, vamos lá para descobrir o valor do nosso k. Como? Eu dei um ponto, né? O exercício está dizendo um ponto por onde ela passa, que tem coordenadas 1 e 0. Então, o que quer dizer isso? Kf de 1 vai ter que ser 0. Então, ao substituir 1 para x da função, eu vou igualar a 0. Então, k ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3k igual a 0. Distribuindo o 1, vai ficar k ao quadrado menos 4 mais 3k igual a 0. Então, arrumando essa nossa equação, k ao quadrado mais 3k menos 4 igual a 0. Caindo uma equação de segundo grau, resolvo essa equação. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou encontrar as raízes menos 4 e 1, tá? Olha, o menos 4 não vai servir para a gente, porque ele não vai satisfazer a condição para o termo a da função ser menor que 0. Por que o a tem que ser menor que 0? Repetindo mais uma vez, porque é uma função decrescente. Observa que se eu pegar o menos 4, substituir aqui, olha, no lugar do k, é k ao quadrado menos 4. Não vai dar um valor menor que 0. Substitui o menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 4 dá 12. 12 não é menor que 0. Então, por isso que eu tenho que eliminar ele. E o 1? Se eu substituir o 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 dá menos 3. Menos 3 é menor que 0. Então, o valor que eu tenho que utilizar para cada minha função tem que ser o 1. Montando, então, a função, ela vai ficar f de x igual. Aqui está k ao quadrado menos 4 vezes x. O k é o 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 4 dá menos 3. Então, vai ficar menos 3x. Tá? Mais 3 vezes o k. Ó. Mais 3 vezes o k. O k que eu vou utilizar é o 1. Né? Então, mais 3 vezes 1. Então, dá mais 3. Tá aqui a nossa função. Agora, eu tenho que ir testando item por item. Não tem outra forma aqui. Para ver qual deles vai satisfazer a nossa função. O item A está o ponto de coordenadas menos 3 e 6. Ou seja, quando eu substituir menos 3 para x, o resultado tem que dar 6. Então, o item A não dá lá. Substitui menos 3 para x. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Com mais 3 dá 12. Não dá 6. Então, o item A não é. Item B. Ponto de coordenadas menos 2 e 9. Quando eu substituir o menos 2 aqui para x, o resultado tem que dar 9. Então, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 6 mais 3 dá 9. Achamos.
Descobrimos aqui, então, está na alternativa B. Observa que a f de menos 2, então eu vou substituir o menos 2 para x, tá? Menos 3 vezes menos 2 mais 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. 6 mais 3 dá 9, tá? Então, o ponto que satisfaz é o ponto que está na alternativa B de bola, B de bola, né? Se quiser testar os outros, tudo bem, mas aqui como é uma questão que só tem uma única alternativa, eu nem vou perder tempo de verificar ali os outros, porque esse daqui já está satisfazendo. Beleza? Vamos lá para o nosso último exercício, o exercício 4. Bem, aqui o exercício 4 é um exercício do Enem de 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia de trabalho. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Olha, eu tenho um funcionário que é o gerente, tá? Então, olha, um funcionário, por aqui abreviado, um funcionário que é o gerente, que eu já sei que ela vai gastar com o gerente R$1.000, tá? Ela já vai gastar com o gerente R$1.000. Com o restante dos funcionários, então, olha, um funcionário já está aqui. Qual que é o restante de funcionários? O restante de funcionários seria X menos 1, porque 1 é o gerente, X é a quantidade total de funcionários. Então, com o restante de funcionários, que seria X menos 1, quanto que ela vai gastar? Olha, cada um trabalha 2 dias por semana, então, olha, X menos 1 funcionário trabalha 2 dias por semana, recebendo quanto? R$80 por dia trabalhado. Então, X menos 1 vezes 2 vezes 80 é o que ela vai gastar com o restante dos funcionários, né? Então, olha, 2 vezes 80 dá 160, distribuindo para X menos 1, vai ficar 160x menos 160. Então, é isso que ela vai gastar com o restante dos funcionários. Com mais 1.000 que ela gasta com o gerente, nós vamos montar, então, a expressão. Olha. Com o restante dos funcionários, 160x menos 160, mais 1.000, que é o que o gerente recebe, mais 1.000, tá? Então, a fórmula, né, a expressão que vai representar o salário vai ser 160x mais 840, que é menos 160 mais 1.000. Aí. Ok? Resposta se encontra aqui, então, lá na alternativa D de dado. Beleza, gente? Então, observa que acabou formando aqui a fórmula, né, que vai representar o gasto, é uma função de primeiro grau também, olha lá. Y igual a 160x mais 840. Tem a forma de uma função de primeiro grau. Ok? Bem, gente, estou encerrando aqui essa terceira aula da nossa playlist função do primeiro grau, tá? Aguarde aí que vai ter mais uma aula, onde eu vou estar resolvendo com vocês exercícios aí de vestibulares e concursos pré-militares. Tudo bem? Então tá, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui. Se gostou, não esqueça de dar um like. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los.